Olá, amigos queridos, que todos estejam bem, com a graça de Deus Pai. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo decodificado por Kardec, iniciando com o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santo seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra e no céu. E o pão nosso de cada dia, dai-nos, ó Pai, hoje e sempre. Perdoai os nossos pecados, assim como nós também devemos perdoar as dívidas que os outros têm conosco. Não nos deixe cairmos em tentações e livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja com a graça de Deus. Hoje vamos continuar o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Vamos iniciar a leitura com o item A Porta Estreita, item 3 do Evangelho. Então, vamos lá. Entrai pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Bem, então vejamos aqui já pelo título, o sentido, né? A porta estreita. O que é a porta, né? É quando a gente sai de um lugar e vai para outro, a gente atravessa pela porta. Aqui é o sentido da vibração, quando a gente sai de uma vibração e vai para outra vibração. E por que estreita? Porque exige sacrifício, exige conhecimento e exige vontade. Vontade de quê? De se modificar. Então, não é apenas uma porta no sentido de sair e entrar no outro lugar. Não é isso. É buscar um caminho melhor, né? Buscar ensinamento, buscar se melhorar. Então vamos pensar nisso no resto da leitura. Alguém da multidão lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele respondeu: Fazei esforços para entrardes pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão por ela entrar e não poderão. E quando o pai de família tiver entrado, pai de família aqui entendamos no sentido de Deus, e tiver fechado a porta, e que estando do lado de fora começardes a bater a porta dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer: Comemos e bebemos em sua presença, e ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá: Não sei de onde sois. Afasta-vos de mim, vós todos que cometeis iniquidades. Ou seja, eles não se prepararam, não se cuidaram. Vão ter que começar de novo para obter o aprendizado. Não basta dizer: Senhor, eu ouvi, Senhor, eu estive aqui, Senhor. Não, é a prática, né, meus amigos? Continuando. E então haverá choros e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó, todos os profetas estarão no reino de Deus e que vós, outros, ficareis excluídos. Virão do Oriente e do Ocidente, do centrião, que é do norte, e do meio-dia, que é do sul. Muitos que terão lugar na festa do reino de Deus. Então aqueles que forem os últimos serão os primeiros, e os que forem os primeiros serão os últimos. Lucas capítulo 13, versículo 23 a 30.
Aqueles que receberam os ensinamentos e não o aceitaram serão os últimos que entrarão, porque serão os últimos a entender. Já aqueles que receberam por último, mas se aprimoraram por merecimento, Buscaram um aprendizado, se esforçaram pela mudança íntima, pela melhora. Estes serão os primeiros a participarem da festa. E não esqueçamos que nós estamos falando a festa aqui, festa de núpcia, O nome do capítulo é a festa de estar com Deus, de estar com os ensinamentos e de praticá-los, É isso. Aí, quando a gente lê esse pedacinho, a gente pode pensar, Mas como se a pessoa aprendeu e aí ficou lá para trás, serão os últimos? Aí, como educadora, 35 anos lecionando, com a graça de Deus Pai, aprendi muito com os piqueticos. Aí a gente tem aí a condição de corrigir as más tendências, Corrigir. Porque as más tendências é o que nos prende aqui à Terra. E nós, como educadores, como pais, como avós que estão ali sempre junto dos netos, devemos observar as crianças, os pequenos e ajudá-los a deixar essas más tendências de lado, a se melhorarem para que possam sim conseguir entrar por essa porta estreita. Olha a responsabilidade. Larga é a porta da perdição, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, pois o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer suas más tendências, e poucos se submetem a isso. É o complemento do ensinamento moral. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. É o que eu estava dizendo agora há pouco das más tendências e da nossa responsabilidade. E são essas más tendências que nos prendem ao planeta Terra, porque se nos livrarmos dela, provavelmente estaremos numa nova encarnação, num planeta superior a esse, Espíritos já antigos reencarnam e carregam consigo para o plano terreno suas más tendências. Porém, Deus Pai os confiou aos pais, aos tutores, aos educadores, para que ainda na pequenez do corpo, com a memória apagada, se possa ajudá-los a apagar ou diminuir essas más tendências. Quando chegarem as lembranças das vidas passadas, os ensinamentos recebidos poderão ajudá-los a extinguir as más tendências. É isso. Se fizermos a nossa parte, como adultos que somos, com aqueles que Deus nos confiou ali, pode ser sobrinho, neto, porque carrega-se essa má tendência nós mesmos. Quantas carregamos? E nossos pais, nossos tutores, os educadores foram nos mostrando o caminho. E é isso que devemos fazer. Mostrar o caminho. Mostrar os ensinamentos. Tal é o estado atual da humanidade terrena, pois sendo a Terra um mundo de expiação, nela o mal predomina, mas quando se transformar, o caminho do bem será o mais frequentado. Este ensinamento deve ser entendido na sua verdadeira significação e não no sentido que as palavras expressam. Se fosse esse o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente condenado à perdição a imensa maioria de suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e todo bondade. Não dá, nem para se pensar que Deus entregou seus filhos assim ao acaso. Deus é justiça e é bondade. Então todos temos sim condições de nos melhorarmos, de buscarmos, de aprendermos, de corrermos atrás.
Mas de quais faltas esta humanidade seria culpada para merecer uma sorte tão triste no presente e no futuro, se estivesse na sua totalidade relegada à terra e se a alma não tivesse outras existências? Por que tantos entraves no caminho? Por que essa porta tão estreita para ser transposta por tão poucos, se a sorte da alma está definitivamente fixada após a morte? É assim que, com a ideia de uma única vida, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a vivência anterior da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, a luz ilumina os pontos menos esclarecidos da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado. E então, só assim, se pode compreender toda a grandeza, toda a verdade, toda a sabedoria dos ensinamentos morais do Cristo. Pois bem, meus amigos, se não entendermos a pluralidade da vida, dos mundos, e que a nossa verdadeira vida é lá no plano espiritual e que aqui estamos na Terra para o aprendizado, nós não temos como entender os ensinamentos, né? E aí ficamos aquelas pessoas assim, ai, por que comigo? Por que só comigo? Quanto tempo eu já fui assim? Agora estou tentando melhorar. Nós escolhemos as provas e a cada encarnação vamos nos limpando, nos melhorando e ressarcindo aqueles para quem devemos, né? E aos poucos mudamos de sintonia até mudarmos para um plano maior. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão aos reinos dos céus, mas apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome? Não expulsamos os demônios em vosso nome? E não fizemos diversos milagres em vosso nome? E então lhes direi em voz alta, afastai-vos de mim, vós que cometeis atos de iniquidade. Mateus capítulo 7, versículo de 21 a 23. É a prática e não é a palavra vazia. É a ação que faz o verdadeiro cristão, né, meus amigos? Todo aquele que ouvir estas palavras que eu digo e as praticar, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E quando a chuva caiu, e os rios transbordarem, e os ventos sopraram, e se abateram sobre esta casa, ela não caiu, pois foi fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas palavras, eu digo, e não as pratica, será como um homem sensato que construiu sua casa sobre a areia. E quando a chuva veio, os rios transbordaram, os ventos sopraram e se abateram sobre esta casa, ela então desmoronou e foi grande a ruína. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27 e Lucas capítulo 6, versículo 46 a 49. Bom, vamos ver um pouquinho. Nós vimos aqui no início que não adianta fazer penitência, jejuar, mas sim aqueles que cumprirem a lei, colocarem na prática, né? A fé vazia não tem nada que seja de Deus. É uma fé decorada para dizer no blá blá blá. E aí nós temos essa responsabilidade. Como eu vou falar em nome de Deus, né? Como falar em nome de Jesus e deixar assim, fazer de forma errada, não praticar os ensinamentos. Depois nós vimos ele colocando sobre a casa construída em base sólida, é aquele que aprendeu o ensinamento e a pratica. Aí a casa sobre a areia, que sabe de cor tudo, mas não pratica nada. E não está certo só saber
tem que conhecer e praticar. Só da boca para fora não adianta. Há que se ter base sólida. Começar aos poucos, mas sempre ir buscando mais ensinamentos e colocá-los em ação. Uma casa com base sólida se inicia ali pelo alicerce, que precisa ser firme e sólido para dar sustentação. Pois se não for bem feito, não dará essa sustentação ao que vem sobre ele. Mesmo que depois vá ficar escondido debaixo da terra, ninguém o verá, né? Mas ele está ali atuando, a casa fica segura, não desmorona no primeiro vento que vier. Aí vem as colunas que se enchem de ferro, cimento e dá sustentação de novo às paredes. Aí vem porta, janela, telhado, tudo para que esteja ali firme, com base, crendo e praticando aquilo que se aprendeu, né? E nós espíritas devemos sim começar pelas obras básicas, pelo entendimento da doutrina e seguir avante, nos alicerçando com o Evangelho e pondo em prática, por menos que seja essa prática, mas que ela vá acontecendo a cada novo aprendizado. Nós não vamos conseguir mudar uma nação estudando as obras, mas se conseguirmos mudar a nós mesmos, nós vamos sim mostrar isso àqueles com quem convivem conosco. E eles vão aos pouquinhos também mudando um pouquinho e depois vão mudando aqueles que estão ali no seu trabalho. E aí vai se espalhando como uma corrente, né? Uma corrente imperceptível, mas que está atuando e que pode chegar longe, em bairro, cidade, quem sabe a nação. É a prática que faz haver a mudança. Mas leva tempo? Sim, leva. Pode levar, mas é preciso acontecer. Porque só o conteúdo oco não tem porquê. Né? É como se pegássemos um pãozinho francês na hora de tomar o café e a hora que partimos ao meio, não tem nada, só era casquinha mesmo. Assim são os espíritas, que estão todos os dias nos cursos, nas palestras ou palestrando, como eu aqui, né? Me coloco no lugar, sim, porque não é fácil, não. Mas é um aprendizado e vamos avante. Todos aqueles que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que se serve chamá-lo de mestre ou senhor se os ensinamentos não são seguidos? São cristãos aqueles que o honram por seus atos exteriores e devoção e o sacrificam ao mesmo tempo no altar do orgulho, no egoísmo, da ambição e de todas as paixões? São seus discípulos os que passam dias orando e não se melhoram, nem são caridosos e nem indulgentes? Não, porque assim como fariseus, têm a prece nos lábios e não no coração. Com a forma cerimonial podem impor-se aos homens, mas não a Deus. É em vão que dirão a Jesus: Senhor, profetizamos, ou seja, ensinamos em vosso nome, expulsamos demônios em vosso nome, bebemos e comemos convosco. E ele dirá: não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis as vossas palavras com as suas ações, que calunias o próximo, que espoliais as viúvas, cometeis adultério, afastai-vos de mim, cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue de teus irmãos em meu nome, que fazeis correr lágrima ao invés de secá-las. Para vós haverá choro e ranger de dentes, pois o reino de Deus é para aqueles que são dóceis, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras e vossas genuflexões. O único caminho que está aberto para vós para encontrar a graça perante Ele é a prática sincera do amor e caridade. As palavras de Jesus são eternas, pois são de verdade. Elas são não somente a salvaguarda da vida celeste, como também a garantia da paz, tranquilidade e estabilidade para os homens nas coisas da vida terrena.
Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nas suas palavras serão estáveis, como a casa construída sobre a rocha, e os homens as conservarão, pois nela encontrarão felicidade. Mas as que, porém, forem a violação daquelas palavras, serão como a casa construída sobre areia. O vento as transformarão, e o rio do progresso as levarão de arrastão. Pois bem, meus amigos, o verdadeiro cristão é aquele que pode até não saber nada sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre a Bíblia, sem qualquer religião, mas que na verdade é um homem de bem, porque pratica o bem para com todos, independente da crença, da raça, do estado civil, etc, etc, etc. Ele é aquele que traz dentro de si e nas suas ações os ensinamentos que Jesus nos trouxe e está até hoje nos trazendo através da espiritualidade amiga que se manifestam nas casas. Mesmo que não saiba sobre isso, mas pratica o bem. Esse é o verdadeiro cristão. Ser cristão é ser de verdade, não é dizer ser, né? Então, que nessa semana nós possamos praticar o ser cristão, nas pequenas coisinhas, até ao falar com aquele filho que dá um trabalhinho, ao invés de respirar e pensar como gostaria que falasse comigo. E assim vamos aprendendo, praticando o Evangelho em nossas ações e não só no blá blá blá. Certo? Fiquem com Deus e uma ótima semana a todos nós. Que assim seja. Sempre rogando a Deus nosso Pai e a Jesus, nosso mestre e amigo, que esteja conosco nesta leitura e reflexão sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Estamos no capítulo 4, Princípio Vital, item 1, Seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são os que trazem em si mesmos uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida e apropriados às necessidades da sua conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são os que não possuem vitalidade nem movimento próprios, sendo formados apenas pela agregação da matéria, os minerais, a água, o ar, etc. Neste princípio desse capítulo, Kardec já nos traz a definição do princípio vital, que é esse fluido que dá vida orgânica a todos os seres do nosso planeta Terra. Os seres que têm vida orgânica são as plantas, os animais e o homem. Pergunta 60. É a mesma força que une os elementos materiais nos corpos orgânicos e inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para todos. 61. Há uma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos? É sempre a mesma matéria, mas nos corpos orgânicos é animalizada. 62. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. 63. O princípio vital é propriedade de um agente especial ou apenas da matéria organizada? Numa palavra, é um efeito ou uma causa? É uma e outra coisa. A vida
é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida, da mesma forma que a matéria não pode viver sem ele. É ele que dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital formaria um terceiro? É um dos elementos necessários à constituição do universo, mas tem a sua fonte nas modificações da matéria universal. É um elemento para vós como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois todos procedem de um mesmo princípio. 64a. Parece resultar daí que a vitalidade não tem como princípio um agente primitivo distinto, sendo antes uma propriedade especial da matéria universal, devida a certas modificações desta. É essa a consequência do que dissemos. 65. O princípio vital reside num dos corpos que conhecemos? Ele tem como fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o liame entre o espírito e a matéria. 66. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Sim, modificados segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é a vida. Ela recebe esse movimento, não o produz. 67. A vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou somente se desenvolve com o funcionamento dos órgãos? Só se desenvolve com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida? É necessária a união de ambos para produzir a vida. 67a. Podemos dizer que a vitalidade permanece quando o agente vital ainda não se uniu ao corpo? Sim, é isso. Nota de Allan Kardec. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo impulsionado pela atividade íntima ou princípio vital que neles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que o agente vital impulsiona os órgãos, a ação destes entretém e desenvolve o agente vital, mais ou menos como o atrito produz o calor. Este item é muito importante para compreendermos a vida material dos seres orgânicos no planeta Terra. Já sabemos que o universo inteiro está mergulhado no fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal é o fluido primitivo de onde tudo que existe no universo surge. Cada planeta, com a sua composição específica, tira essa composição desse fluido cósmico universal. A Terra não é diferente. A sua formação, toda a parte material, provém da modificação do fluido cósmico universal para o que é necessário. Os corpos inorgânicos, que são os minerais, a água, o ar, também provém da modificação do fluido cósmico universal para a sua formação. E aqui estamos aprendendo que os corpos orgânicos, os seres orgânicos, que trazem em si essa atividade íntima, a vida, que nascem, que crescem, que se reproduzem, que morrem, precisam desse fluido vital para tudo isso. E esse fluido vital parte também do fluido cósmico universal como tudo. Segundo item, a vida e a morte.
Kardec inicia com a pergunta 68. Qual é a causa da morte nos seres orgânicos? A exaustão dos órgãos. 68A. Pode-se comparar a morte à cessação do movimento numa máquina desarranjada? Sim, pois se a máquina estiver mal montada, a sua mola se quebra. Se o corpo estiver doente, a vida se esvai. 69. Por que uma lesão do coração mais que a dos outros órgãos causa a morte? O coração é uma máquina de vida, mas não é ele o único órgão em que uma lesão causa a morte. Ele não é mais do que uma das engrenagens essenciais. 70. Em que se transformam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos seres. O princípio vital retorna à massa. Nota de Allan Kardec. Após a morte do ser orgânico, os elementos que o formavam passam por novas combinações, constituindo novos seres que aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvendo-o e assimilando-o, para novamente o devolverem a essa fonte logo que deixarem de existir. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que lhes permite comunicarem-se entre si, no caso de certas lesões, e restabelecerem funções momentaneamente suspensas. Mas quando os elementos essenciais do funcionamento dos órgãos foram destruídos ou profundamente alterados, o fluido vital não pode transmitir-lhes o movimento da vida e o ser morre. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros. É da harmonia do seu conjunto que resulta essa reciprocidade de ação. Quando uma causa qualquer destrói esta harmonia, suas funções cessam como o movimento de um mecanismo cujas engrenagens essenciais se desarranjaram, como um relógio gasto pelo uso ou desmontado por um acidente que a força motriz não pode pôr em movimento. Temos uma imagem mais exata da vida e da morte num aparelho elétrico. Esse aparelho recebe a eletricidade e a conserva em estado potencial, como todos os corpos da natureza. Os fenômenos elétricos, porém, não se manifestam enquanto o fluido não for posto em movimento por uma causa especial, e só então se poderá dizer que o aparelho está ativo. Cessando a causa da atividade, o fenômeno cessa, e o aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam, assim, como pilhas de aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade ocasiona a morte. A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante no mesmo indivíduo nem nos vários indivíduos de uma mesma espécie. Há os que estão, por assim dizer, saturados do fluido vital, enquanto outros o possuem apenas em quantidade suficiente. É por isso que uns são mais ativos, mais enérgicos e, de certa maneira, de vida superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se incapaz de entreter a vida se não for renovada pela absorção e assimilação de substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tem em maior quantidade pode dá-lo ao que tem menos e, em certos casos, fazer voltar uma vida prestes a extinguir-se. Então, aqui nessa nota, Kardec nos esclarece ainda mais sobre a questão do fluido vital. Então, todos os seres orgânicos absorvem
a quantidade de fluido vital para a sua espécie, para o desenvolvimento e atividade da sua espécie durante a vida orgânica da qual precisa. Cada espécie absorve uma quantidade específica. Por exemplo, um cachorro ele dura no máximo 20 anos. Alguns duram menos, outros duram mais. Então, cada ser recebe a quantidade de fluido vital específica para o seu desenvolvimento, a sua vida nesse planeta. As plantas recebem a quantidade necessária para a sua vida, os animais, os insetos, cada espécie vai receber ali uma quantidade de fluido vital para a sua existência. E não é diferente para nós, seres humanos. Isso é tão interessante porque na programação que é feita antes mesmo de reencarnarmos, se vamos viver 90 anos, se vamos viver 60 anos, se vamos viver 100 anos, então vamos estar vindo com a quantidade de fluido vital necessária para cumprirmos o que temos que cumprir ali através do nosso corpo orgânico. Também assimilamos através de alimentos que também trazem esse fluido vital, como vegetais, como animal mesmo, e acabamos nutrindo o nosso corpo orgânico para a ação ativa nesse planeta. Refletindo um pouco mais sobre isso, quando buscamos as viciações, buscamos outras questões, não nos nutrimos adequadamente, desequilibramos os órgãos, há um gasto maior de um, de outro, sobrecarregam-se os órgãos, enfim. Muitas vezes isso determina a diminuição do tempo de vida nosso, porque não conseguimos utilizar de maneira equilibrada esse fluido vital e vamos ali gastando e terminando por desencarnarmos até antes do tempo pelo uso indevido desse fluido, pela falta de entendimento da máquina que é o nosso corpo físico, que nos dá a possibilidade da vida. Item 3 agora, inteligência e instinto. Pergunta 71. A inteligência é um atributo do princípio vital? Não, pois as plantas vivem e não pensam, não tendo mais do que vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência não pode manifestar-se senão por meio dos órgãos materiais. Somente a união com o espírito dá inteligência à matéria animalizada. Nota de Allan Kardec. A inteligência é uma faculdade especial própria de certas classes de seres orgânicos, aos quais dá, com o pensamento de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer a vontade de agir, a consciência de sua existência e relações com o mundo exterior e de prover às suas necessidades. Podemos fazer a seguinte distinção. Primeiro, os seres inanimados, formados somente de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. Exemplo, pedra. Segundo, os seres animados não pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos da inteligência. Exemplo, as plantas. Terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo ainda um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar, animais e o homem. 72. Qual é a fonte da inteligência? Já dissemos, a inteligência universal. 72A. Poderíamos dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Isso não é mais do que uma comparação, mas não exata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. De resto, bem o sabeis, há coisas que não é dado ao homem penetrar, e esta, por enquanto, é uma delas.
73. O instinto é independente da inteligência? Precisamente não, porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional. É por ele que todos os seres provêm as suas necessidades. 74. Pode-se assinalar um limite entre o instinto e a inteligência, ou seja, precisar onde acaba um e onde começa o outro? Não, porque eles frequentemente se confundem, mas podemos muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto dos que pertencem à inteligência. 75. É acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre e às vezes mais seguramente que a razão. Ele nunca se engana. 75A. Por que a razão não é sempre um guia infalível? Ela seria infalível se não existisse falseada pela má educação, pelo orgulho e o egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite ao homem escolher, dando-lhe o livre-arbítrio. Nota de Allan Kardec. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita por serem quase sempre espontâneos as suas manifestações, enquanto as daquela são o resultado de apreciações e de uma deliberação. O instinto varia em suas manifestações segundo as espécies e suas necessidades. Nos seres dotados de consciência e de percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, o que quer dizer à vontade e à liberdade. Fiquemos com essas reflexões, valorizando o nosso planeta e os seres que vivem nesse planeta, observando agora com outros olhos os seres inanimados que são as pedras, que não têm vitalidade nem inteligência, mas que estão em processo evolutivo também. Os seres animados não pensantes, que são os vegetais, e os seres animados pensantes. E aí entra os animais e o homem. E possamos então estar atentos aos nossos instintos que podem nos ajudar, como bem a espiritualidade nos explica aqui, que a gente não o negligencie, né? Porque muitas vezes o instinto nos protege melhor do que a nossa razão, que ainda está em desenvolvimento, né? A nossa inteligência é proporcional ao nível de espírito, né? Ao tipo de espíritos que somos. Hoje vamos ficando por aqui, agradecidos a Deus, a Jesus e a Kardec pela possibilidade do estudo que nos traz o autoconhecimento. Até breve.